E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago uma partida absolutamente fantástica do jovem Magnus Carlsen. Essa partida foi jogada contra o Boris Gelfand quando ele estava no seu auge e o Magnus tinha virado campeão mundial 2 meses antes da partida. E nessa partida o Magnus joga um sacrifício de peão que pra mim é coisa de outro mundo. É um sacrifício muito, mas muito difícil de encontrar. Então, sem mais delongas, vamos a essa partida absolutamente fantástica. Começamos com C4 e as pretas respondem com G6, querendo fianquetar o bispo de casas escuras. Vem peão em D4, ocupando o centro do tabuleiro, cavalinho F6, então um convite aqui do Gelfand para jogar uma Índia do rei tradicional, mas o Magnus não joga cavalo C3 para jogar E4, ele joga cavalo em F3, tem bispo G7 e o G3, então é a defesa índia do rei, a variante do fianqueto por parte das brancas. Só que ao invés de entrarmos na Índia do rei de fato, cavalo C3, E4, o Gelfand também jogar peão na casa de D6, E5, todas aquelas ideias tradicionais, nós temos por parte do Gelfand tipo um sistema defensivo Caro-Kann, ele joga C6 para atacar o centro com D5, que é pouco usual. Vem bispo G2, D5, e aqui o Magnus aproveita que o D5 foi jogado, e ele joga dama em A4 querendo brigar pelo centro. Então, como ele tá cravando aqui o peão de C, se o jogador de preta jogar um lance meio inútil, né, que não vai acontecer, mas só para demonstrar a ideia, as brancas podem tomar em D5 e as pretas não têm uma boa maneira de retomar. Se tomar de cavalo, leva E4, se tomar de dama, leva cavalo C3 ou leva a movimentação do cavalo aqui com um tempinho na dama após o roque. Por consequência, o roque do Gelfand descravando o peão, o Magnus faz o roque também, e aqui, por alguma razão, o Gelfand joga cavalo de F na casa de D7. Esse daí é um lance difícil de explicar, viu? Cavalo de F na casa de D7. Porque assim, ele tá ameaçando o cavalo B6, que é ganha o peão, mas por que não jogar com o cavalo de B? Não faço ideia, mas acredito que talvez seja uma ideia de empate, né? Cavalo de F na casa de D7, o Magnus volta a dama, ele volta o cavalo, liberando a saída do bispo e vendo se o jovem Magnus queria empatar. Se ele quisesse, talvez voltasse a dama para casa de A4, quem sabe, né? Mas temos bispo em F4 por parte do Magnus, bispo em F5 por parte do Boris atacando a dama. E você já viu uma coluna F com tanto material assim? Temos literalmente todas as casas da coluna F ocupadas por uma peça ou por um peão. Claro, o Magnus tira a dama do ataque do bispo e o Gelfand joga a dama B6, oferecendo uma troca de damas. E na verdade nenhum dos dois jogadores realmente quer aceitar, porque se você tomar a dama do adversário, você abre a torre dele. Então o Magnus joga cavalo em D2, e nessa posição o Gelfand coloca um pouco de pressão no peão de D4, jogando o cavalo em E4. Então ele está descobrindo um ataque do bispo no peão, e está ameaçando o cavalo toma cavalo, você vai ter que tomar com o cavalo de F, e na sequência o peão de D vai cair. Portanto, o Magnus se vê forçado a defender o peão, jogando o peão na casa de E3, solidificando a sua cadeia de peões. Nesse ponto, o Gelfand decide romper a tensão e tomar a dama do Magnus, que é uma decisão mais ou menos questionável, né? Porque quando o Magnus toma de volta, ele possui, claro, a torre na coluna semi-aberta, que está muito ativa e tem várias maneiras de participar do jogo. Mas o Gelfand joga cavalo em A6 e está basicamente argumentando que a justificativa para ele ter tomado era para enfraquecer a casa B4 e agora ele tem esse posto avançado para o cavalo. Mas já é nessa posição aqui, parece que a coisa tá, assim, completamente calma. O jogo tá mais ou menos morno, né? Não é um jogo que você espera que vai explodir em 3 ou 4 movimentos, mas ele absolutamente vai. E o Magnus encontra a sua ideia de sacrifício de peão. Ele primeiro toma na casa de D5, e quando o adversário retoma, ele joga aqui um lance espetacular. Pausar o vídeo e pensar por conta própria, veja se você consegue, né? Só tem 2 lances que dá pra jogar que sacrificam peões aqui, mas veja se você consegue entender a ideia do lance, né? Porque nessa posição, o Magnus não joga peão em B4, sacrificando o peão por nada, ele joga peão em G4, uma ideia absolutamente fantástica para minar a defesa do cavalo e abrir a diagonal para o seu par de bispos, ao mesmo tempo piorando muito o bispo do Boris Gelfand. A ideia aqui é que o Boris, quando aceita, vai levar cavalo por E4, que aconteceu mesmo na partida, peão toma e cavalo em D2, e de repente os 2 bispos do Magnus Carlsen estão jogando, e caso você queira, né, manter o seu peão, você joga peão em F5, que o Boris jogou, e agora o bispo do Boris está em uma situação um pouco precária. Esse bispo da casa de G4 não joga muito bem, enquanto os bispos do Magnus Carlsen estão absolutamente rasgando a ala da dama.
o jogador de pretas também teve que enfraquecer um pouco o seu rei jogando esse peão na casa de F5. Então, olha como esse sacrifício G4 transforma a posição, mas você tem que provar que valeu a pena porque o adversário tem um peão a mais. Então o Magnus joga o F3, já ameaçando recuperar o seu material na casa de E4, e se o Gelfand toma na casa de F3, por exemplo, peão toma, cavalo toma, esse bispo é tão ruim que a melhor escolha das pretas é tomar o cavalo, deixando as brancas com o par de bispos mesmo, e tentar jogar essa posição. No entanto, não é o que aconteceu. Nessa partida, o Gelfand tentou complicar as coisas ganhando o par de bispos, então ele responde a peão na casa de F3 com peão em E5. A ideia é, o bispo do Gelfand está caindo, mas o bispo do Magnus está caindo também. Se você tomar em G4, eu tomo em F4, e basicamente você não tem mais a compensação pela qual você sacrificou o peão. Portanto, o Magnus toma na casa de E5 de peão, para manter o par de bispos. E o Gelfand, ao invés de voltar o bispo para H5, joga peão toma F3, né? Pressionando o bispo de G2, o Magnus toma de cavalo, e nessa posição, novamente, já discutimos isso, esse bispo é uma peça muito difícil de você colocar para jogar, toma logo esse cavalo e tenta segurar a posição. No entanto, o Boris Gelfand joga torre em E8, extremamente natural, tentando recuperar aqui o peão que ele sacrificou de volta. E o Magnus Carlsen joga torre em A5. Lembra que eu falei que você não queria tomar aquela dama porque colocaria a torre para jogar? Olha como a torre joga pela coluna A e se junta ao ataque. E nessa posição, o Gelfand joga então cavalo B4, ativando seu cavalo, tentando ver se o Magnus troca o peão de E pelo peão de A. Se você tomar o peão de A, o peão de E vai cair. Mas o Magnus joga cavalo na casa de D4, mantém tudo defendido, libera a movimentação do bispo em cima do peão de B, e o Gelfand tem que jogar peão na casa de B6 para salvar o seu peão de B e efetivamente forçar a troca do peão de A pelo peão de E. Então nós temos torre por A7, bispo por E5, e nessa posição o caldo já começa a azedar para o nosso querido Boris Gelfand, que cometeu até agora nessa partida inteira só uma única imprecisão. Tinha que ter tomado aquele cavalo aquela hora. É uma imprecisão, não dá nem para chamar de erro. E a posição já tá um inferno de você segurar, porque o Magnus joga bispo na casa de H6 e agora ele tá ameaçando a torre, e essa torre não tem boas casas para ir. Se para a casa de F7, que é o mais natural, você entra na diagonal do bispo de casas claras, você tem muitos problemas. Torre em F7 já perde de cara para o lance torre na casa de A4, ameaçando tomar o cavalo, depois jogar bispo em D5 ganhando a qualidade. E mesmo que você tente segurar o cavalo, nós podemos pressioná-lo, né? Primeiro um H3, que vai ser um lance para piorar ainda mais esse bispo, antes de tirar o cavalo da casa de D4, onde ele controla o E2, e depois a gente joga, por exemplo, o lance como cavalo na casa de C6, né? E aí depois de cavalo por C6, bispo por C6, estamos atacando a torre, e depois vamos voltar cravando a torre da casa de F7. Ou seja, tá tudo muito ruim se você jogar torre em F7. E se jogar torre na casa de F6? Pois é o que o Gelfand joga. E a torre na casa de F6 é um lance muito esquisito, mas torre na casa de G7 não dá nada. Por enquanto não dá nada. Torre em G7 o rei vai pagar 8. No máximo você ganha esse tempo para piorar o rei do seu adversário. Então, o Magnus joga H3 primeiro para piorar o bispo, igual a gente comentou, antes de tirar o cavalo daqui. É importante você piorar esse bispo para que ele não possa ir para a casa de E2. Então o bispo vai para H5 e agora o Magnus joga um lance absolutamente destruidor. Pause o vídeo e veja se você encontra por conta própria como o Magnus Carlsen vai dar sequência nesse ataque brutal, porque o rei tá bem cortado, tá ficando sem casas, né? Ele joga o absolutamente lindo cavalo C2. A ideia desse sacrifício de cavalo é tirar o defensor da casa de D5 para a gente poder envolver o bispo no ataque. Já vimos como esses temas são poderosos. Se por um acaso o cavalo toma cavalo, o bispo em D5 cheque, e de repente você está quase levando checkmate, né? Rei na casa de H8 vai levar bispo G7, mate em 1. Por consequência, o jogador de pretas tem que começar a devolver o material, bloqueando esse cheque de bispo, entrando numa cravada bruta. O Magnus não vai nem tomar. Ele vai jogar torre C1, vai dobrar, vai trazer a torre para a casa de C6, vai começar um monte de problema na posição do Gelfand. Dependendo, ele toma, e quando você tomar de volta, a torre infiltra lá na casa de C8, também é muito triste se você tirar o cavalo daqui, né? Por exemplo, um lance como cavalo em B4 vai levar bispo por, torre em C8 e tá levando checkmate. Por consequência, esse cavalo em C2 do Magnus não é respondido com a captura. Se você tomar,
vai levar mate. O Boris Gelfand encontra o recurso defensivo e segura. Ele joga peão em G5, atacando o bispo do Magnus e sacrificando um peão. Então a ideia é, se cavalo toma cavalo, torre toma bispo, e quando vier o bispo cheque, você não tem mais os problemas nas casas escuras, porque não tem mais um bispo em H6. Então o Magnus só toma o peão da casa de G5 atacando a torre, e ele segue sacrificando o cavalo. E mais uma vez, se você sacrificar o cavalo, os problemas são muito similares, né? Tem uma torre caindo aqui, tem um bispo entrando na casa de D5 com cheque, a posição não está feliz para o jogador de pretas. Então, preta joga um torre G6, intermediário atacando aqui o bispo, e o Magnus joga nessa posição mais um lance brilhante. É mais um. Não joga cavalo toma B4, ele joga torre por F5. Que lance. Sacrificando o cavalo mais uma vez para segurar o bispo. Então, olha só. Se por um acaso o cavalo por C2, bispo D5, rei na casa de H8, e agora você tem problemas de última fileira. Checkmate do fundão. Torre toma bispo, se tomar de volta leva mate. Olha que brutal. Se você tomar de volta, torre em A8, rei na casa de G7, torre em G8, é checkmate. Pô, já era, o bispo está controlando essas casas. É absolutamente genial, então você não poderia tomar de volta. Por consequência, torre por F5, o Gelfand tem que sacrificar mais um peão somente para sobreviver. Ele joga peão na casa de H6, ameaçando o bispo. E aqui o Magnus fala, tudo bem, beleza, você está sacrificando aí seu terceiro peão para sobreviver, não é? Vamos simplificar. Eu tomo em H6, você toma meu bispo, e agora eu tomo o seu cavalo. E agora que a poeira baixou, o Magnus Carlsen está no final de jogo, onde ele tem 3 peões a mais do que o seu adversário, e ele ainda tem o rei mais seguro em um ataque vindo para comer, né? O oponente joga bispo por B2, o Magnus joga cavalo em D5, pressionando aqui o peão de B, ameaçando alguns cheques que são incômodos, então rei em H8 sai dos temas de cheque. Vem então torre B7, pressionando o peão de B, bispo em D1 pressionando o peão de B do Magnus, né? E o Magnus Carlsen avança o seu peão antes de tomar na casa de B6. E nessa posição, o Gelfand joga torre G8, cravando o bispo do Magnus e visando, né, quem sabe, um contra-ataque, sonhar um sonho de contra-ataque. Só que aqui ele vai ser punido de imediato, porque cavalinho 7 vem com tempo na torre, a torre tem que sair e esse cavalo vai auxiliar nas ideias de checkmate. Então, torre na casa de D8, na coluna aberta, e o Magnus nessa posição joga bispo na casa de E4, trazendo mais uma peça ao auxílio do rei. Então a ameaça dessa vez é mexer o cavalo daqui, mexer a torre, jogar a torre em H7, cheque, mate, esse tipo de ideia, né? O Gelfand traz um bispo para defesa, joga o bispo em F6, ameaçando o cavalo. Torre toma B6, cravando o bispo à torre que está solta. Rei na casa de G7, defendendo a torre e ameaçando novamente tomar o cavalo. E nessa posição, Magnus Carlsen joga o último lance brilhante da partida, torre na casa de F2. E nessa posição, o Boris Gelfand joga o melhor lance possível e abandona a partida, porque não há como se defender das duas graves ameaças que temos aqui. Primeira ameaça é cavalinho F5 ganhando a torre, certo? E a segunda ameaça, se você tomar o cavalo, por exemplo, é torre G2 ganhando a torre também, porque o rei não consegue manter a defesa da torre. Por consequência, não tem o que fazer, o Gelfand abandona. Se ele mexe a torre daqui, torre por F6 ganha um bispo de graça. Então, já era, né? Abandona a partida e nós temos uma das melhores partidas da carreira do Magnus Carlsen. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido. Se sim, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Um abraço e até a próxima.